Olá, no programa dessa semana, Meio Ambiente, com Renata Franco, eu vou conversar com a Michele Stoffel sobre a nova lei de licitações e a inclusão de questões ambientais nessa lei. Tudo bom, Michele? Olá, Renata, tudo bem? Muito Tudo prazer jóia. estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. Michele, conta um pouquinho da sua experiência, né? Eu sei que você trabalha aí nessa área de direito administrativo, direito público, né? Licitações, particularmente falando, há muitos anos, tem tanta experiência no privado quanto no setor público, mas conta um pouquinho aí como que se deu essa sua experiência. Vamos lá, então. Bom, minha formação aí tem mais de 20 anos, né? E aí eu sempre atuei, logo no início da minha carreira, eu fui atuar dentro da administração pública e com licitações e contratos. Então, aprendi ali na prática, né? Licitações e contratos na prática, estando dentro da administração pública, construindo edital de licitação, analisando esses editais, verificando todas as dificuldades que a gente tem de recursos humanos, técnicos, materiais para construir contratações, né? Então, e aí passei mais de 10 anos dentro da administração pública, depois atuei em empresas estatais também, trabalhando com jurídico, com licitações e contratos, compliance, enfim, governança, e aí depois na iniciativa privada. Então, eu já sentei em todas as cadeiras. Vamos, né, dá para a gente ter uma noção. Eu gosto de falar que as relações entre o público e privado é muito interessante você já ter sentado em todas as cadeiras, porque a gente consegue ter um olhar empático e se colocar no lugar do outro e identificar as necessidades, né? Antes de fazer um acordo, antes de desenvolver essas relações. Então, acho isso bem importante. Com certeza, né? E é importante ter essas duas visões, né? Elas se complementam, na verdade, né? Muito, muito bacana. Michele, né? A gente sabe que a questão da contratação com o setor público ela tem regras especiais, né? São regras para o maior controle do Estado e muitas vezes para a contratação de serviços, né? Às vezes atrelado ao gasto, às vezes à técnica. E ano passado, então, foi aprovada, né, a nova lei de licitação, que é a Lei 14.133. Ela foi aprovada em abril de 2021, mas conta para a gente, né? Eu acho que a licitação ela é um modelo de contratação. Quais seriam as outras modalidades? E fala um pouquinho da diferença, né, para a licitação em relação às demais. Tá, vamos lá. Bom, acho que o primeiro ponto importante de dizer, né, Renata, é da questão da vigência dessa lei nova de licitações. É um marco regulatório importante, complexo, que entra no ordenamento jurídico com muitas regras diferenciadas da lei atual que a gente tem. Então, o que o legislador fez? Ele colocou um prazo de vigência para a entrada da lei com uma transição de 2 anos. Então, este ano foi aprovado, de 2021, foi aprovado em abril a legislação, e os órgãos, eles podem continuar utilizando a Lei 8.666 por mais 2 anos, e já começaram a usar a 14.133 também. Então, paralelamente, pode haver contratações dentro de um órgão sob a égide das duas leis. E para que foi isso? É bom, é ruim? Não vai ficar confuso? A única restrição que tem é assim, uma contratação que comece com a 8.666 tem que finalizar com a 8.666, e o mesmo para 14.133. Mas é interessante porque a gente começa, se a gente for pensar que a gente vive, né, com mais de 5 mil municípios, né, a gente não está na União e no Estado, a população vive no município, né, então os municípios não têm recursos humanos capacitados o suficiente, às vezes, por falta de recurso e tal. Então, poder ter mais 2 anos para utilizar essa lei é uma coisa boa. E o órgão pode ir testando, ele pode deixar grandes contratações com a 8.666 ainda e utilizar a 14.133 aos poucos, em pequenas compras, tal, para ir se adequando e aprendendo e regulamentando isso internamente. Então, esse é um primeiro ponto importante. Segundo ponto, como que a administração faz as suas contratações, né? A administração só pode contratar por meio de licitação como regra, né? Então, toda compra, toda a prestação de serviço que ela precise, toda a venda que ela for fazer, inclusive quando ela se coloca no outro lugar para vender algo, né? Vender um patrimônio, vender ações de alguma empresa,
ou até mesmo vender bens inservíveis, né, mesa, cadeira, tal, que já não servem mais à administração, tudo isso precisa ser feito por meio de licitação, está na Constituição Federal. Entretanto, existem as exceções, que são as contratações diretas, em que existem duas modalidades, que é a contratação direta por dispensa de licitação, que são hipóteses taxativas previstas na lei, que o legislador entendeu que poderia ser dispensada a licitação. E tem hipóteses de inexigibilidade de licitação, que são aquelas hipóteses que não estão taxativamente previstas em lei, tem algumas questões previstas e outras ficam abertas aí para o administrador poder fazer essa contratação direta. Quando a competição for inviável, por algum motivo ou outro, a competição não seria a melhor forma de você decidir objetivamente por um ou outro licitante, então você pode fazer a contratação por dispensa ou inexigibilidade. Mas são exceções. É importante que a gente diga isso, tá? Sim. Não, e muito interessante isso que você comentou, né, da vigência. E até uma das questões que eu ia te perguntar, acho que até você já explicou, né, que realmente, né, para a gente, fala assim, pô, mas não vai gerar uma confusão? Mas acho que essa questão que você colocou dos municípios, de repente, irem testando essa nova norma, né, com aspectos, com licitações menores, realmente eu acho que é super interessante. Porque, às vezes, o que a gente observa, quando tem uma mudança, né, uma aprovação de uma norma onde você passa a valer novas questões, às vezes o município não está preparado e ele não consegue atender. Então, acho que esse ponto que você observou realmente é interessante. E daí, falando assim um pouco mais das questões ambientais, né? O que essa nova norma, a norma, né, 14.133, trouxe de inovação nas questões ambientais? Tá, vamos lá. Na verdade, eu gosto de dizer assim, não foram introduções muito significativas, tá, Renata? Mas foram muitas menções ao ambiental, à sustentabilidade e tudo mais dentro do texto da nova norma. Então, só para te dar um exemplo, a norma antiga falava 2 vezes em ambiental e a nova fala 15. Tá? Então, a gente já nota por aí que o legislador deu uma importância ao assunto. É uma preocupação do poder público, né, para essas novas contratações. Isso realmente já é bastante importante. Exatamente. O que vale dizer que não é tão novo assim. É uma tristeza a gente pensar que o legislador agora pôs isso no texto da lei, mas que desde 2010, a Lei 8.666, a Lei de Licitações atual, né, antiga, que a gente pode chamar assim, já falava que o poder público ele deve ser o indutor da promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E o que seria o desenvolvimento nacional sustentável? Não só a vertente ambiental, mas uma vertente social, uma vertente econômica, e hoje eu incluo até a ética nisso, né? Hoje, sustentabilidade, mais do que o tripé meio ambiente, social e econômico, ele tem que incluir a ética e a integridade. Então, já veio em 2010, a lei de licitações foi alterada para incluir isso, que olha só como que é o texto, uma das finalidades da licitação é a promoção do desenvolvimento sustentável nacional. Aí você vai me perguntar, tá bom, e isso era cumprido? Você vê isso nos editais de licitação? Não, infelizmente não. Especialmente de municípios. Você imagina que isso deve aumentar, né, com essa nova norma? Eu imagino, porque a gente fala, né, brasileiro vai aprendendo as coisas conforme vai sendo exigido, né? Infelizmente é uma realidade nossa, a gente tem um arcabouço legislativo muito grande, mas eu falo que para nossa cultura às vezes é preciso, né, a lei induzir. Então eu acho, como a lei colocou em vários momentos do processo da cadeia de contratação, essa organização aí de você se preocupar com o meio ambiente, agora pelo menos as pessoas vão ter que se preocupar mais. O servidor público, ao elaborar as peças de planejamento da licitação, né? E a iniciativa privada em cumprir isso e demonstrar aí que cumpre. Então, enfim, a lei serve como uma indutora disso. Tá, perfeito. E, Michele, né, nessa nova norma, há indicação de que obras e serviços de engenharia poderão ter uma remuneração variável com metas e critérios de sustentabilidade ambiental, né? Como que isso funcionaria na prática? Você consegue trazer alguns exemplos? E qual que é a vantagem atrelar esses critérios a uma remuneração variável?
Tá. A remuneração variável é uma espécie de contrato de contratação que ela existia no RDC, o Regime Diferenciado de Contratação, que foi uma lei apartada da Lei de Licitações, que veio para, especificamente, tratar das obras, por exemplo, das Olimpíadas, da Copa do Mundo, tal, quando elas foram sediadas aqui pelo Brasil. E obras do PAC também, do Programa de Aceleração de Crescimento Nacional. Então, essa legislação ela veio para falar de contratos grandes, robustos, de grandes obras, de aeroportos, de estádios de futebol, aí incluiu-se penitenciárias, coisas realmente muito grandes e complexas. E nesse tipo de... nessa legislação que foi revogada agora com a lei de licitações, que foi integrado tudo ali, previu-se a remuneração variável. E a remuneração variável é assim, vou dar um exemplo de uma contratação da administração pública para eficiência energética dos prédios públicos, por exemplo. Então, vamos tentar economizar em energia dentro dos prédios públicos. A administração pode soltar uma licitação para a iniciativa privada trazer metodologias diferentes e interessantes para a eficiência energética. E aí ela escolhe a empresa e a remuneração vai ser conforme a maior redução que ela proporcionar. E aí você faz um escalonamento disso. E aí você prevê uma variação. E aí, então, você tem que estabelecer nessa licitação metas, critérios e objetivos a serem atingidos. Se ela conseguir atingir mais, ela vai ganhar mais. Sim. E passa a ser mais vantajoso, né? Passa a ser interessante. Eu acho que principalmente para a gente, né, cidadão, onde você passa a ter obras dentro do poder público que vão privilegiar um maior ganho, né, para o meio ambiente. Sim, porque isso traz um serviço de má qualidade. Então, vamos pensar na administração, trocar as luzes por LED e tal, são lâmpadas que vão promover, tem uma qualidade melhor, vão né, queimar menos, enfim, porque você pode pensar na iluminação das ruas também, a iluminação pública como um todo. Então, vai ter uma qualidade a mais naquilo e vai trazer uma vantagem econômica para a administração pública. Né? A gente tem, né, Renata, na Lei 8.666, um vício muito grande de que licitação é para contratação por menor preço. E isso é um grande equívoco, porque primeiro que a gente deixa para... um dos grandes sucessos de uma contratação é a boa descrição do objeto. Então, o que acontece? A administração descreve o objeto de qualquer jeito, e aí, como o critério de julgamento é menor preço, acaba comprando qualquer coisa pelo menor preço. Então, vou dar um exemplo bobo, até uma caneta Bic. Você não pode colocar uma marca. Hoje, na lei nova, você pode até estabelecer marca, tal, com alguns critérios. Mas você não poderia definir uma marca. Pó de café, vou falar outra coisa. Pó de café na administração. Você já tomou algum café na administração pública bom? Eu não. Porque a gente não consegue licitar isso direito, né? Porque não estabelece a qualidade. Porque você fazer menor preço não significa você ter uma qualidade qualquer. Você pode estabelecer que o papel higiênico tem que ser branco, que o papel de enxugar a mão pode ser reciclável, mas tem que ter uma coloração X, ou não tantos pontinhos, ou não tem que ser uma lixa. Assim, tem critérios que podem ser estabelecidos, mas que mantenham determinada qualidade, né? Mas para isso a gente precisa de qualificação das pessoas para conseguir ter tempo, pesquisar, buscar os melhores produtos e os melhores serviços, né? Para a administração, mesmo contratando pelos valores mais baixos. Uhum. Ah, perfeito. Né? Você falou, né, que a questão da inexigibilidade é uma exceção à regra dentro de um processo de licitação. Nessa nova norma, ele fala de alguns que serviços ambientais poderiam, de repente, ser objeto de um processo, né, de inexigibilidade da licitação. Quais seriam esses casos? Né? E daí, como que você vê isso dentro desse sistema? Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa é assim, vamos ligar nossas antenas quando a contratação for direta ou por inexigibilidade, porque sempre os órgãos de controle ficam mais atentos a esse tipo de contratação, e hoje todos esses contratos são fiscalizados par e passo simultaneamente pelo Tribunal de Contas, né? Então, todos os gastos que são feitos, eles são imputados no sistema do tribunal.
né? Chama Sistema Aldesp, e ficam lá. Então, a qualquer momento, por amostragem, eles podem pegar. Então, primeiro ponto, cuidar mais, quando as contratações forem diretas ou por inexigibilidade, dos procedimentos, tanto a iniciativa privada quanto o poder público. Porque a iniciativa privada, às vezes, esquece de observar, esquece que ela está implicada também nas regras da licitação, porque ele pensa assim, o poder público está licitando, mas ela também pode ser penalizada pelo Tribunal de Contas por uma contratação mal feita. Então, a primeira coisa é a gente ficar mais antenado quando esse tipo de contratação for feita. Para as questões de serviços ambientais, né, a gente tem duas hipóteses. Duas não mais, mas assim, vamos supor, na dispensa e na exigibilidade é possível contratar esse tipo de serviço? Para dispensa de licitação, a gente pode pensar até numa dispensa em razão do valor. Então, a lei prevê que até R$100 mil por ano, por exercício, né, você pode dispensar a licitação para qualquer tipo de serviço, de obra e serviço de engenharia e tal. Então, estando o serviço de consultoria ambiental, de questões ambientais, dentro dessa classificação de serviço de engenharia, poderia ser contratado sem maiores justificativas, diretamente, em razão do valor. Então, esse é o primeiro ponto, sem maiores justificativas. Para a inexigibilidade, aí eu já preciso comprovar que a licitação é inviável, que não há competição. E não havendo competição, a lei me estabelece alguns serviços que podem ser feitos. São estudos técnicos, são consultorias, perícias, então trabalho de perito, eventualmente um parecer ambiental, uma assessoria e consultoria técnica. Esses trabalhos mais intelectuais, eles podem ser contratados por inexigibilidade de licitação, desde que o preço esteja comprovado de que no mercado ele é praticado da mesma forma, porque a gente não pode, nenhuma contratação, seja ela direta ou por licitação, ela pode ser feita sem uma avaliação de qual é a prática do mercado, tá? Então, essa questão do preço é muito importante. Mas se o preço estiver razoável, de acordo com o mercado, serviços técnicos, de estudos, de pareceres, de fiscalização, de perícia, podem sim ser contratados diretamente por inexigibilidade. Não, perfeito. E você mencionou a questão do objeto, né? Que eu acho que realmente é uma questão aí super importante em qualquer contrato, porque se a gente não tem um objeto muito bem definido, né? Você não tem, às vezes você não consegue nem executar depois do trabalho, porque aquele objeto ele tem falha, né? Mas que outros cuidados dentro de um processo de licitação o poder público deveria tomar? Bom, vamos lá. A questão das licitações sustentáveis e de licenciamentos e que envolvem o ambiental, elas estão espalhadas na lei em várias etapas. Primeira etapa do planejamento das licitações, e aí envolve os técnicos que estão ali elaborando as peças técnicas de planejamento, que são o anteprojeto da licitação, que é um documento que vai dar critérios para que você produza o projeto básico, que é a segunda peça técnica, que vai falar todas as condições de licitação. E aí, neste momento, é preciso que a administração tenha bons técnicos, tenha técnicos que entendam de que soluções são ambientalmente corretas, conformes, né? Para que possa construir essa peça técnica já boa, já bem feita, para que a iniciativa privada possa não ter essas dúvidas, possa saber como executar. Michele, daí perfeito. E daí, assim, nesse caso, a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, trabalharia, né, diretamente em conjunto com esse setor de licitação das prefeituras. Perfeito. Na verdade, assim, a licitação, ela começa, a fase inteira da licitação começa na área que está demandando aquele assunto. Então, vamos supor que é uma contratação de uma obra grande para alguma coisa da administração. Vão ter questões ambientais de lixo, resíduos sólidos e tudo mais, como descartar ou como construir, que metodologia vai ser adotada, né, para aquela construção. Sei lá, até de escola, de qualquer coisa. Então, na verdade, pode até, vamos pensar na construção de escolas. Pode ser que a licitação comece na Secretaria de Educação, mas tem que ter alguém. O projeto vai ser feito pela Secretaria de Infraestrutura, que vai elaborar o projeto. E, eventualmente, lá na elaboração desse projeto, tem que ter alguém do meio ambiente, do verde. Até para tratar a questão de resíduo que você falou, da iluminação, né? A questão, às vezes, da água, utilizar uma menor quantidade de água, né?
Ô, Renata, e o poder público, ele tem um papel protagonista na indução da iniciativa privada. Com certeza. Então, lembra que eu falei que a licitação tem como finalidade promover o desenvolvimento nacional sustentável. Se o edital dela, da administração, não exige isso ou não fomenta isso, como que a iniciativa privada também vai fazer, às vezes, por si só? A gente está num ambiente em que a gente tem 90% das empresas brasileiras são pequenas e médias. Uhum. Às vezes, as empresas vivem em condições que elas não têm nem condição de fazer tudo. Então, o poder público tem que fomentar, tem que incentivar e tem que induzir através das licitações porque acho que a partir daí também... com certeza. Acho que a partir daí também o cidadão começa a tomar consciência, né? Começa a tomar consciência nessas pequenas economias do dia a dia, até mesmo na sua residência. Exatamente. Ela, a própria administração, tem que ter isso introjetado para os servidores e para a população que frequenta, né, os próprios municipais, e tem que induzir a iniciativa privada, né? Então, é muito interessante esse papel. Eu acho que isso ainda está muito incipiente no Brasil. Eu acho que isso ainda é de poucos para poucos. Poucos governos estaduais, para a União, porque a União sim está mais aparelhada, né? Mas, Renata, vale dizer que se a gente, município, não tem o técnico adequado para fazer aquela descrição daquele serviço naquela licitação, o que ela tem que fazer? Ela tem que terceirizar. Ela tem que contratar o projeto básico da iniciativa privada, então. Ela só faz o anteprojeto. E isso seria possível também, de repente, eu contratar esse projeto básico nessa fase para elaborar a licitação, né? Sim, hoje é possível. Na lei antiga não era tão fácil assim, tinha muitas restrições. Hoje não. Hoje a administração pode se restringir a fazer o anteprojeto para que o projeto básico seja feito pela iniciativa privada, que tem inovação, tem tecnologia, tem conhecimento. Existe uma assimetria de informações entre o público e o privado, né? O público está muito atrás, né, para determinadas coisas. Então, a gente precisa se utilizar da iniciativa privada para isso, senão a gente não consegue descrever. Eu passei por uma situação uma vez que a gente tinha que contratar laudos ambientais, né, para uma regularização fundiária e tal. Aí a gente buscou, né, institutos de pesquisa e tudo mais, tal. Até entender o objeto dessa licitação, para o jurídico, isso foi muito demorado para estabelecer a modelagem de contrato. Então, assim, se você não consegue entender e compreender o que você quer, o que você precisa, você faz o contrato errado. E fazer o contrato errado ou descrever mal o objeto, sabe o que é? É gastar dinheiro público à toa. Porque aí o que acontece? A contratação vai mal, alguém vai pedir um aditamento, a gente vai ter que aportar mais recursos nessa contratação, contratar coisas que não estavam definidas, o que nem pode, vai ser fiscalizado, enfim, vai dar um prejuízo enorme esse contrato. E a gente escuta muito falar nessa questão dos aditamentos, né? Que, na verdade, a obra pública, né? A gente sabe que tem um edital base, mas nunca fica nesse edital base, sempre você precisa aí complementar, porque aquilo não deu conta de finalizar determinada obra, né? Exato. Essa cultura talvez precisa ser mudada. Exato. O que acontece hoje? O Tribunal de Contas não permite mais erro de projeto. Então, não adianta você dizer que você errou no projeto. Não pode. Você não pode editar o contrato por erro de projeto. Então, as situações ficaram bem mais limitadas. Existia o que a gente chamava de jogo de planilha, né? A iniciativa privada coloca um preço mais baixo para poucos itens, poucas quantidades de itens, e um preço mais alto para muitos itens e troca isso ao longo da gestão do contrato. Aí o item já está previsto ali, já tem aquele valor licitado que ela ganhou, mas que é um valor muito mais alto que você vai ter que editar agora. Então, isso não é possível mais, mas para isso a gente precisa fazer a contratação bem feita lá atrás. Sim. E, Michele, como que a população, né? Você falou aí do TCU auditando, né, controlando isso, e a população, como que ela também poderia, de repente, fiscalizar? Sim, tem vários meios que a população pode. A sociedade civil é um órgão de fiscalização, de controle externo da administração pública, né? Então, ela tem sim o dever e a gente deve fomentar isso cada vez mais. O primeiro ponto, eu falo, é pelos portais de transparência, que é todo site de todo órgão público tem que ter determinados itens que estão na transparência ativa, que é aquela que já tem que estar no site ali, obrigatoriamente, né? Que você não precisa pedir informação.
Então, por exemplo, todos os editais de licitações devem estar públicos, de fácil acesso, sem maiores restrições de cadastro, de nada. Tem que estar público para a população. Todos os contratos assinados estão públicos para a população. Todo o andamento de obra tem que estar público e atualizado para a população. Então, o Portal da Transparência é um canal muito bom de organizações da sociedade civil aí mais organizadas, né? Buscarem essas informações. Conselhos, né? Conselhos também podem fazer isso. Outro ponto é a gente pedir esclarecimentos em licitações. Às vezes passa batido o edital e está cheio de problema. Então, esse é o papel da iniciativa privada, que vai participar daquela licitação, pedir os esclarecimentos ao edital. E não se contentar com as respostas que não vierem boas, porque senão vai dar ruim lá na frente. Né? Isso era uma pergunta que eu até ia te fazer, né? Aquela empresa que quer participar de uma licitação, que cuidados ela deve ter? Aí você já falou mais ou menos de repente, aí questionar, né, esse processo licitatório, mas fala um pouquinho mais. Então, outro canal de denúncia que a gente tem é Tribunal de Contas, fazer uma denúncia por meio de Tribunal de Contas, qualquer cidadão pode fazer, e o tribunal ele suspende a licitação, se houver algum problema mesmo, alguma questão. Ministério Público também pode ser acionado nesse momento, então com uma representação, e o Ministério Público pode pedir questionamentos e até abrir um inquérito civil e fazer uma investigação sobre isso. Canais de denúncias nos órgãos, né? Hoje a gente deve ter, então tem ouvidorias, tem telefones que você pode ligar, tal. Às vezes eles não são tão efetivos, mas eles estão aí para serem utilizados também. E isso, basicamente, os órgãos de controle e ação judicial, por fim, ação judicial, né? Se você quiser suspender realmente alguma ilegalidade e tal. Mas é a última espécie, né, de controle que a gente vai buscar, porque a gente sabe que às vezes demora, não é tão efetivo, tem um custo alto, né? Então, às vezes não é tão interessante. Tá, perfeito. E daí, assim, você até já falou um pouquinho, né? Mas vamos lá, só para confirmar mesmo a minha interpretação do seu comentário, tá? No seu ponto de vista, né? Apesar aí da gente ter, antigamente eram 2 menções, agora são 15, a questão ambiental na lei de licitações. No seu ponto de vista, houve um avanço na proteção ambiental dentro do processo de licitação ou a gente ainda tem muito a caminhar? Eu desejaria que houvesse um avanço maior, mas eu fico feliz de já estarmos num ponto muito melhor do que a lei antiga, tá? Então, assim, para o planejamento das licitações, a gente já tinha previsto essas questões de licenciamentos ambientais serem necessários, de buscar essa sustentabilidade ambiental. Agora, a gente tem isso também na fase do contrato, da execução do contrato e do rompimento do contrato. Para pedido de reequilíbrio, por exemplo, a gente já tem aí, quando o licenciamento ambiental é responsabilidade da própria administração, o ente privado pode pedir o reequilíbrio se ela não fizer o licenciamento no prazo. Então, a via de mão dupla aí, em que um está fiscalizando e controlando o outro. A gente tem extinção do contrato administrativo por atraso nas obtenções de licença ambiental, por não conformidades ambientais do contratado. Então, a gente avançou um pouco, a passo de tartaruga. Desejo eu que a administração possa induzir mais esses processos e se preocupar mais nas licitações. E o que eu falo aqui, né, Renata? Que nem para um programa de compliance, né, a gente fala assim, é melhor dar um passinho de cada vez, já que a gente não tem, às vezes, os recursos humanos mais capacitados para fazerem boas descrições de objetos de licitação, já que a gente não tem os recursos tecnológicos necessários, vamos fazer o que está ao nosso alcance, né? Então, eu um dia num congresso ouvi um administrativista dizendo assim, se a cada edital que o servidor ele estiver fazendo e executando, ele colocar uma cláusula de sustentabilidade ambiental, uma coisinha a mais ele mudar no edital que veio da contratação anterior, porque a gente tem tendência a reproduzir, né, editais e ficarem assim para sempre. Então, se você acrescentar uma coisa, pronto, a gente já avançou um pouco. Aí, naquele órgão, aquela coisa já vai ser padrão. No próximo edital, você avança mais um pouco. Então, ao invés de apavorar, a gente tem que começar a crescer de pouco em pouco e se preocupar com essa questão.
Não, perfeito. E, Michele, para a gente finalizar, né, que mensagem você deixa? Olha, Renata, o que eu posso deixar? Eu acho que assim, eu falo de compliance, né? Eu acho que a gente tudo começa pela mudança de cultura, né? Então eu acho que a gente tem que mudar a cultura, né, de sustentabilidade como pessoa, como empresa, como poder público e nessas relações. Então, eu deixo essa mensagem de nós buscarmos cada vez um pouco mais para nossa vida, né? E para as nossas relações contratuais ou não, de avançar na cultura da sustentabilidade ambiental, ética, econômica e social, né? Então eu acho assim, os nossos filhos, a nova geração já vem com uma consciência muito maior que a nossa, né? Os meus filhos têm falas e questões, né? Às vezes ele vem e fecha a torneira, né? São coisas que eles já nasceram assim com essa consciência. E eu espero que assim essa geração realmente possa se desenvolver assim, mas que nós possamos ainda rever os nossos comportamentos também. Sim. E aí nessas relações entre o público e privado também, especialmente. Mudança Não, de cultura, é isso. é mudança de cultura, realmente. Acho que é mudança de cultura e o comentário que você fez na questão anterior de repente, a cada processo, você colocar uma cláusula a mais, ao longo do tempo, a gente vai ter uma evolução muito grande, né? Então, ainda que essa lei, de repente, não tenha trazido uma super inovação na seara ambiental, é um primeiro passo, sim, necessário, mas outros passos precisam ser dados, né? E que eles sejam dados. Então, nossa, foi muito bacana conversar Que com você legal. hoje. Te agradeço, Michele. Ai, Imagina, eu que te agradeço, Renata. Foi um prazer enorme estar aqui, falar um pouquinho mais disso, que é um assunto tão relevante, que você faz um papel aí tão importante, né? Especialmente aqui, né, na região e tudo mais, como uma expoente aí da área do direito ambiental. Vamos integrar mais nossas conversas, né, nas com licitações e o certeza. meio ambiente. Com certeza, muito bacana. Muito Com obrigada pelo certeza. convite, viu? Imagina, imagina. E quem sabe você volta no programa próximo aí para a gente continuar essa conversa, que realmente passou muito rápido, tá Com bom? certeza. No programa de hoje, eu conversei então com a Michele Stoffel a respeito, né, das contratações públicas através do processo de licitação, onde a gente teve uma alteração na norma com inclusões de questões ambientais. Então, a gente fez uma análise, né? A gente falou, a Michele fez uma análise aí da legislação ambiental, foi muito bacana. Até o próximo programa.